Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Eu quero falar sobre algo que mudou a minha história e eu quero muito te convidar a abrir o teu coração para que essa palavra possa mudar a sua história também. Hoje é um domingo atípico e eu confesso que eu estou muito honrado com uma oportunidade que eu tive ainda há pouco. Fui convidado pela CNN Brasil para participar de um painel falando sobre expectativas para 2022. E é impossível falar de expectativas para o novo tempo sem falar de esperança. Então você que está online, a gente tem um culto um pouco diferente hoje e eu vou focar todo o nosso tempo na palavra. Eu quero de verdade que você abra o teu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai gerar vida em você. E se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que está sendo liberado. Obrigado, Jesus, pela esperança viva invadindo cada família, cada casa, tocando cada nação agora. Nós cremos que a esperança tem um nome, Pai. A esperança se chama Jesus e eu oro para que essa esperança viva mude histórias nessa noite. Pai, eu oro para que haja cura, para que haja sinais, para que haja maravilhas. Eu oro para que essa palavra, Pai, seja como um divisor de águas na nossa história. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu lembro que no ano passado, eu tive a oportunidade de ministrar um pouco antes da gente começar 2021. E o tema da mensagem que eu trouxe no ano passado é que nenhuma lágrima seria esquecida. E tem um salmo, está lá no Salmo 56, 8, o salmista diz assim: registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas no seu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. E com isso eu saberei que Deus está a meu favor. Eu lembro que eu terminei o ano passado liberando essa palavra que nenhuma lágrima seria esquecida. A gente enfrentou um ano difícil em 2020, a gente enfrentou um ano difícil em 2021, mas eu sinto no meu espírito que a palavra de ordem para 2022 é esperança. A palavra para reconstrução é esperança, a palavra para recomeçar é esperança. A gente vê inúmeros milagres, inúmeros heróis da fé que precisaram de esperança e de fé para reconstruir um mundo que estava em caos. A gente vê isso com o Noé. Noé, ele termina o dilúvio e olha ao seu redor e o mundo que ele conhecia não existia mais. Ele precisa pegar a sua família, os seus filhos e recomeçar do zero. A gente vê isso também na história de José. José foi um homem chamado por Deus, um grande sonhador. E ele precisou ter sabedoria para governar em tempos de paz, mas principalmente ter sabedoria para governar em tempos de crise. A gente vê isso na história da igreja, a gente vê isso na história de Pedro, estabelecendo os pilares fundamentais da igreja no início da igreja primitiva. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que essas mesmas realidades você vai ver na tua história em 2022. A fé e a esperança guiando você, mesmo se algumas coisas não fizerem tanto sentido em alguns momentos. Tem uma passagem, está lá em Jeremias 29, 11, e eu amo falar sobre isso porque é uma passagem que a gente usa tantas vezes para encorajamento e para edificar quem está desanimando. Mas a gente precisa entender o contexto sobre o qual essa palavra foi liberada. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É interessante porque Deus está dizendo para o povo a respeito dos pensamentos que Ele sabe que tem a respeito do povo. Aqui Deus está deixando bem claro, irmão, que quando Ele diz que Ele sabe os pensamentos que Ele tem, é porque existem outros pensamentos a respeito daquele tempo e daquele povo. Deus está dizendo: olha, eu sei que tem pensamentos de morte, eu sei que tem pensamentos de desânimo, eu sei que tem gente pensando em desistir, mas eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E Ele termina essa declaração no versículo 11 dizendo: eu tenho planos de dar a vocês esperança e um futuro. Interessante que quando a gente vê o contexto que essa palavra foi liberada, o povo não estava voltando do exílio, o povo não estava voltando de uma guerra, o povo não estava voltando de um período difícil, pelo contrário, o povo estava no meio disso. O povo está sendo levado cativo, os seus filhos estão sendo feitos escravos, o povo está indo para um cativeiro e Deus está lembrando para eles, no meio desse processo, que Deus não havia se esquecido deles. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, irmão, que ter uma esperança viva não significa acreditar que as coisas vão dar certo, que tudo vai ser favorável só quando tudo vai bem. Muito pelo contrário.
Manter uma esperança viva é você escolher o que define a tua história. Você não depender mais de circunstâncias externas, ou de palavras de homens, ou de cenários favoráveis, ou de um bom tempo quando você está navegando, ou de um tempo tranquilo quando você está no meio do deserto. A palavra está dizendo que a esperança viva é justamente uma firme convicção que mesmo que eu esteja na pior fase da minha vida, eu tenho a plena convicção de que Deus não se esqueceu de mim. O salmista, em outro momento, ele fala: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista está dizendo: eu posso estar no meio de um cenário de sombra, de morte, de dúvida, mas a esperança viva que eu carrego é que o Senhor está comigo. O Senhor não se esqueceu de mim, nem me abandonou. O Senhor não me deixou no meio do caminho, muito menos cancelou aquilo que prometeu que faria. Então você que está entrando agora, caiu de paraquedas na nossa live, eu quero falar sobre esperança. E de verdade, se existe alguma área da sua vida que precisa ser renovada, você está no lugar certo. E eu tenho uma palavra de vida para você. A Bíblia fala sobre esperança em vários momentos. Esperança, quando a gente vai para o dicionário, fala a respeito de um sentimento de quem vê como possível a realização de algo que deseja. Confiança em coisa boa, um dos dicionários diz. E uma das outras definições chama esperança de fé. E é interessante porque a palavra Jeremias, Salmos, Isaías, ela fala sobre esperança o tempo inteiro. Jeremias 29:11 a gente acabou de compartilhar, e Salmos 42:11 diz: por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que a gente vê em vários momentos dos Salmos o salmista conversando com ele mesmo, e o salmista ministrando sobre ele aquilo que ele esperava viver. O salmista está falando com uma alma angustiada, e ele está trazendo à memória dele aquilo que dá esperança. Em outros momentos ele pergunta para si mesmo: eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? E logo depois ele responde: o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A chave que eu quero compartilhar com você é que não tem problema a gente ter dúvidas no início dos nossos diálogos de introspecção. O problema é quando a gente não tem a resposta que vem logo depois. O salmista está perguntando para a alma dele: por que está assim tão triste? Mas ele termina dizendo: coloque a tua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele está no meio de um cenário difícil, ele está perguntando: eu levo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Mas logo depois ele traz a resposta. Ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, olha para mim. Eu posso estar falando com pessoas nessa noite que talvez tenha a primeira parte dessa pergunta, mas você ainda não tem a resposta. E eu quero, em nome de Jesus, liberar isso sobre você. Se você tem dúvida em alguma área da tua vida sobre como vai ser 2022, eu vim aqui só para te lembrar que Deus ainda tem planos de esperança e futuro para você. Deus ainda tem planos e projetos estabelecidos para você. Deus não mudou de ideia, Deus não deixou de ser Deus, Deus não está morto. E são essas certezas que fazem a nossa fé permanecer inabalável, mesmo que tudo esteja desmoronando ao nosso redor. São notícias o tempo inteiro. Irmão, se você ligar a tua TV de manhã e você terminar de assistir à noite, talvez a imagem que você vai ter de 2022 é que nada mais vai dar certo. A política não vai dar certo, a ciência não vai dar certo, a saúde não vai dar certo. Mas a gente precisa entender que, a despeito de algumas dessas realidades, a palavra que Deus estabeleceu para nós permanece intocável dentro de nós. Eu queria muito ouvir um amém, mas já que a gente está no culto online, pelo menos coloca no chat aqui se isso está te edificando. Hoje pela manhã a gente teve vários testemunhos de cura, e eu oro para que enquanto a palavra viva, flua, você seja curado. Se você tem alguma enfermidade, irmão, abre o teu coração, Jesus está pronto para curar você agora. Se você já foi curado ao longo desse culto, coloca o teu testemunho aqui no chat, vai edificar alguém que precisa de cura. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente ao longo dessa noite. Eu queria de verdade que você tivesse esse entendimento. Existem duas coisas que são altamente contagiosas. Eu falei sobre isso um pouco mais na entrevista, um pouco mais cedo. O medo e a esperança, eles são altamente contagiosos. Se você sentar numa mesa com alguém pessimista, em 5 minutos, você vai perceber que parte da tua alegria se esvaiu. Se você sentar com alguém pessimista, você vai perceber que, se isso for contínuo, em pouco tempo você vai começar a se tornar pessimista também. Os pessimistas, ele têm essa característica de contaminar o coração de alguém que estava se movendo por esperança. E às vezes a gente olha isso como se fosse alguém zeloso. Não, essa pessoa ela só é muito realista.
Na verdade, os pessimistas já foram otimistas em algum momento, mas preferiram não sonhar mais, porque já se frustraram demais. Irmão, eu não sei se você já teve alguma frustração, mas eu estou falando aqui como alguém que já se frustrou várias vezes, e eu ainda continuo esperando aquilo que Deus preparou para mim. Eu ainda prefiro escolher a esperança como sendo o meu norte, porque é mais fácil e é mais prático a gente diminuir as nossas expectativas, a gente se frustra menos, a gente espera pouco e vive pouco, a gente tem baixas expectativas e as baixas expectativas se cumprem, mas isso é algo natural, isso qualquer pessoa pode viver. O que Deus tem para nós é algo sobrenatural. A Bíblia chega ao ponto de dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, irmão, você ser pessimista e caminhar em fé, as duas coisas não coexistem. E é por isso que eu quero compartilhar isso com você, porque em algum momento da nossa história, a gente precisa decidir quem é o centro da nossa história. Ou são as palavras de vida que eu carrego, ou são as notícias de morte que me cercam. Ou são as promessas que eu carrego, ou é a opinião dos que me cercam. Irmão, Deus já tem uma opinião a teu respeito, Deus já tem planos e projetos para o teu ano. Deus não foi pego de surpresa em 2021, muito menos vai ser em 2022. E é por isso que a gente tem esse entendimento de que é a gente que vai decidir o que a gente vai carregar, e que, mais do que isso, o que a gente vai carregar é o que vai definir, o que vai contagiar quem está ao nosso redor. A gente precisa ter esse entendimento que o início de cada ano é uma oportunidade da gente tirar o peso do medo e a gente se encher de esperança. Talvez você está me ouvindo, você é empresário, você quebrou nos últimos anos. Eu vim aqui só te lembrar, irmão, que o Deus que fez algo na tua história quando nada existia, pode fazer de novo, e de novo, e de novo. Again, again, again. Tem uma música, se eu não me engano, da Hilson, Do It Again. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground. Music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true, a hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you.
E eu gosto de colocá-la bem alto no meu carro, porque a gente tem que trazer à nossa memória que aquilo que Deus fez no passado, Ele está pronto para fazer de novo. Talvez você está me ouvindo e você está passando um problema de saúde. Você está ouvindo isso da boca de alguém que há 4 anos atrás foi livrado por Deus da morte. Eu vim aqui só para te lembrar que o Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, ou curou o paralítico que desceu do telhado, ou curou os leprosos, irmão, é o mesmo Deus que continua fazendo milagres hoje. Então a pergunta é, em 2022, o que vai nortear a minha história? O medo ou a esperança? Irmão, é impossível a gente caminhar com Deus e ainda assim ser guiado pelo medo. Em cada decisão da nossa vida a gente vai ver uma bifurcação. E Deus sempre vai convidar a gente para ir para um caminho diferente daquele que o medo está convidando. Fundamentalmente, Deus e o medo não habitam no mesmo lugar. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu quero te encorajar em nome de Jesus, irmão. 2022 não é um ano para a gente ficar alimentando os nossos medos. 2022 é um ano da gente alimentar os nossos milagres. Em 2022, irmão, pega essa chave, anota isso, medita nisso. Ou você vai viver a sua fé, ou você vai viver os seus medos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.